Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana e São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 27 de fevereiro, terça-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 23, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade de interpretar a lei de Moisés. Sempre que meditamos e ouvimos o Evangelho, nós ouvimos falar muito desses grupos religiosos. Os mestres da lei, que interpretavam a lei de Moisés, os fariseus, as autoridades, que interpretavam a lei de Moisés. Só que eles interpretavam com legalismo, ou seja, colocavam a lei acima do ser humano, valorizavam mais a lei do que as pessoas, e não tinham misericórdia nem compaixão. Jesus vai ensinar aos apóstolos e aos discípulos de ontem e de hoje como se deve usar a autoridade. Usar a autoridade para o amor, para semear a esperança, a paz, a conversão sincera de vida, mas sem julgamentos e condenações. Por isso, disse Jesus, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Vejam só, eles falavam bonito, interpretavam as leis, e Jesus declara que eles podem ser ouvidos, mas não podem ser imitados. Suas ações são más. Eles agem com infidelidade, agem com abuso, agem com legalismo e vivem uma vida dupla. E isso é inaceitável para o Senhor. Falam, mas não vivem aquilo que falam. Esse é o grande perigo na vida de todos nós. Vivermos uma coisa e falarmos outra. É preciso falar o que se vive e viver o que se fala. Não imiteis as suas ações más, disse Jesus, pois eles falam e não praticam. Eles amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Então exigem dos outros, mas eles mesmos não praticam. Conhecem a palavra, mas não colocam em prática. Esse tema será recorrente no Evangelho, a necessidade de conhecer a palavra, mas de colocá-la em prática também. Pois de nada adianta conhecer a Deus se não o amamos, se não o respeitamos, se não vivemos em nossa carne, em nossa vida, a sua palavra. Assim, fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem roupas largas com franjas e trechos das Escrituras. Vejam só, né? Eles fazem as ações só para serem vistos. A preocupação com as aparências, a preocupação com a vida exterior. Isso sempre foi uma preocupação na vida de muita gente. Preocupar com a beleza física exterior. Preocupar com as aparências, com aquilo que as pessoas pensam de nós, com a opinião das pessoas. Então, é uma preocupação muito grande, né? De aparências, de viver de aparências, mas se esquecer do Evangelho. E as autoridades daquela época gostavam de lugares de honra nos banquetes e nos primeiros lugares da sinagoga. Gostavam de ser cumprimentados nas praças públicas e serem chamados de mestres. Então eles queriam elogios dos homens. A nós, cristãos, procuramos um elogio do Pai. Procuramos ser do jeito de Jesus, na simplicidade e na humildade, não nos importando com as aparências, que são passageiras. Quanto a vós, ou seja, quanto a você e a mim, nunca nos deixaremos chamar de mestres, pois um só é o nosso Mestre, Jesus Cristo, e nós todos somos irmãos.
Aqui na terra, não devemos chamar a ninguém de Pai, Pai Celestial, pois um só é o vosso Pai, aquele que está no céu, o Pai Criador. O Pai que temos desse mundo é o Pai da paternidade, mas o Pai que salva, que dá a vida eterna, só existe um. Não deixei que vos chameis de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo Jesus. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que serve. Para Jesus, quanto maior o serviço e a misericórdia e o amor, quanto mais amamos o próximo, mais somos grandes diante de Deus. E quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar diante de Deus será exaltado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.